instituição está fazendo para implantar esse curso à distância? Nós estamos fazendo esses movimentos, que depois pretende ampliar para toda a instituição. E ficamos na dívida do Dia do Mundo, fizemos todo o movimento em 2012, queríamos, né, acabamos buscamos e acabamos não indo, porque tivemos o problema da greve, e vamos, né, Patrícia, porque recebemos essa solicitação sempre, né, de estarmos presencialmente. Em alguns momentos a gente sabe que a distância funciona, mas em outros é preciso estar lá. Ficamos com esse compromisso, e eu falava com a professora Renata há pouco. Eu acho que a gente poderia continuar. Nós temos também a proposta da criação de um grupo de trocas por e-mail e um cadastramento na página da Coordenadoria de Educação à Distância, que vamos mandar para todos vocês por e-mail depois. E ali, nesse espaço, pretendemos dialogar e também responder ao que foi demanda do fórum. Né? Também eu penso que nós poderíamos, antes do fórum das licenciaturas, constituir algum documento, uma indicação, uma sugestão do fórum. O fórum das licenciaturas é dia 11 de dezembro. Né? Isso. Mas a gente pode, via Google Docs, por exemplo, movimentar alguma coisa no sentido disso. Eu achei muito interessante a proposição da FURG no sentido de criar essa disciplina nos cursos de licenciatura, que seria uma disciplina de inclusão digital. A ideia é essa. Considerando que estamos formando docentes, e nem todos eles são inseridos na tecnologia. Eu acho que na letra, a disciplina de multiletramento é a disciplina onde a gente usa isso também. Multiletramento quer dizer letramento também, né? De movimentos digitais. Mas, por exemplo, lá em Caçapava tem alguma ação assim, mais específica para a área das tecnologias? Além das disciplinas, apenas específicas para trabalhar com as tecnologias. Eu queria chamar a atenção. Sem ação do dias de campus. Não, é porque né, a Maria ficou preocupada que de repente não tivesse, mas a gente já está identificando Não, que tem. eu acredito que tenha, mas talvez não tenham todos. Então, Agora eu queria foi fazer aberta uma discussão sobre isso, é isso que eu digo. uma consideração sobre essa questão de disciplina, que eu fico até bem preocupada, né? Que eu acho que mais do que ter disciplinas de TICs, a gente tem que experimentar tecnologia. Então, o curso de pedagogia tem que experimentar a tecnologia né, transversalmente, porque esse aluno depois, quando ele for para uma escola, ou seja, para onde for, ele não só vai ter visto sistematizado 60 horas, mas vai ter vivenciado né, como o professor organizou, como ele se envolveu, e pensar as possibilidades em processo. Então, acho que também possibilitar projetos multicampo, que a gente acha, né, que inclusive a Unipampa, a Descampos, favorece tudo isso, né? Então, se criar não só disciplinas voltadas para TIC, mas disciplinas multicampo, projetos multicampo, para essa gurizada vivenciar tecnologia. A minha preocupação é que não se tenha nem a base para chegar no nível assim. Mas aí nós, professores, podemos ser capacitados para desenvolver esses projetos. Né? É isso. Respondendo à questão que a Ariel tinha comentado, do que seria essa prioridade, eu não sei a realidade às vezes dos outros campos. Agora, a São Gabriel, por exemplo, nós teríamos que ter uma sala de multimeios, como é a proposta já de vocês, para dar início a qualquer tipo de ação, seja ação voltada para os professores, seja voltada para os alunos ou a comunidade externa. De qualquer tipo de ação mínima que fosse, que eu sei que a gente começa devagar e vai somando, né? Por isso até que eu sugeri ali a questão do nivelamento, que é uma demanda grande, que a gente precisa, a gente não tem professores suficientes, talvez fosse uma oportunidade de suprir isso aí, mas de qualquer forma a gente teria que ter um espaço muito adequado estruturalmente, com computadores, né, bons. Eu não sou muito técnica da área, com certeza, mas com capacidade de ter softwares também didáticos, que é uma outra coisa que de repente você não precisa usar os softwares específicos, mas tem os livros didáticos, né, que a gente não tem nem computador, às vezes que roda, né, às vezes precisa de um Mac, por exemplo, de cima para baixo esses laboratórios, né? A SEAD vai dizer cada
campos. Mas eu Então é acho que importante talvez- que os NDEs indiquem a necessidade desses recursos, Mas eu né, que os acho... coordenadores acadêmicos estejam sensibilizados. Mas a gente podia moldar, na verdade, um padrão de laboratório para a execução desses cursos, né? Como deveria ser um padrão para a execução desses Só cursos. destacar que né? isso tudo funciona no âmbito político. A gente pode politicamente dizer o que é Sim, um laboratório seria- e encaminhar isso por quê? para o NTI adquirir. Porque Claro. o questionamento que eu faço com os recursos é justamente destacando que a gente não consegue comprar capital. Os recursos da SEAD não conseguem atender a um laboratório multimeio para um campus. Isso. Agora, mas se a gente for atender os 10 campos dentro de um padrão para compra, eu acho que fica muito mais fácil. Sim. Não vai atender Concordo. especificamente, Concordo não com adianta um projeto, né? Não que não seja válido um projeto conseguir um recurso, outro projeto, mas fica também fora todo de um padrão de equipamentos, um consegue uma câmera de outro tipo, consegue, né, um projetor, dificulta a aquisição, dificulta depois a gente poder fazer essa ligação, né, de todos os... O professor Luiz, o professor Márcio e depois a professora Kátia. Professor Luiz. Na questão que a gente está falando em capacitação do uso do humano, do uso das tecnologias, só que até agora não lembro de ter somente falado de capacitação de fazer bons materiais didáticos, ou seja, de bom design institucional. Se a gente começar, né, a gente tem que começar de uma forma correta, não adianta a gente criar para pensar em vídeo, com imagens estranhas que depois tem impacto pedagógico assim, extremo, né? Porque erros assim, a pessoa usa a intuição e ela usa a intenção de forma errada. Para ter uma boa capacitação nesse sentido. Não só a qualidade visual, mas a qualidade pedagógica. A gente colocar uma imagem lá, então a imagem às vezes gera uma diminuição do entendimento daquele conteúdo. O professor acha que o entendimento não está. Até nós temos uma resposta para isso. Vamos garantir Vamos deixar, as depois falas, eu- depois nós tu te inscreve também, Márcio. Assim, em primeiro lugar, eu vou fazer já uma fala, que eu tenho que adiantar da hora também, né? Mas assim, uma contribuição. Então, pela minha experiência de participar de todos esses fóruns que foram organizados, a minha percepção assim, de que esse movimento em prol das tecnologias, ele veio assim, de uma maneira interessante e tal, envolvendo, acho que um grupo, e eu percebo assim, um estreamento dessa questão dentro da universidade. Né? Então, acho que a gente tem que, de alguma maneira, levar isso a nível das pró-reitorias. Qual é que é essa... que nem a gente brinca com criança, né? Tá frio, tá quente, tá morno, né? Não sei se isso tá morno ou já não tá frio, não é? E como é que tá, ou se tá quente. Como é que é essa percepção? Estou falando de um lugar, mas não sei como é que o grupo da coordenadoria também percebe isso. Gostaria já de sugerir, então, uma coisa para não ficar no reclamildo, mais proativo e tal, e acho que a gente teria que trabalhar assim, com pelo menos 3 GTs, e aí trabalhar esse fórum já, de repente, onde as pessoas vão para GTs diferenciados e tem um momento de plenário. Tá? Eu defendo um GT em políticas, onde tem que ter alguém da pró-reitoria que vai discutir isso, que vai chegar aqui e vai botar, e olha, é isso aqui que está se pensando a nível de universidade. A gente não tem essa interlocução, está faltando. O professor Norberto fazia de alguma maneira essa parte, então isso me parece um esfriamento. Então tem que ter um foco da questão das políticas e da avaliação. Pode ser uma mesma temática que anuncia a política, ao mesmo tempo já traz as questões avaliativas. E aí, para a gente não ficar todo mundo aqui num dia inteiro estudando de tudo um pouquinho fragmentado, acho que essa dinâmica de separar e de ter um momento de plenária, e aí se sai com uma carta de livramento, né? Por aí. Esse é um importante. Um outro GT, eu acho que é o GT EAD mesmo, propriamente dito, com esses cursos que estão aí. E acho que tem que ter um GT que é as tecnologias de uma maneira geral. Eu, em algum momento, assim, eu entendia toda a questão de que se precisava, nos outros fóruns anteriores, ter a validação e precisaria ter o curso e tal. Então, se envolveu muito tempo, que não é uma perda de tempo, acho que se ganhou, está se chegando aí ao curso. Mas acho que tem que ter uma atenção especial a esse grupo, mas não dá para se perder toda a diversidade hoje que foi apresentada, discutida, que é das tecnologias de uma maneira geral, de como é que ela fomenta a aprendizagem, essa construção toda. Então isso é uma questão importante, tá? Esses GTs, e também aí, contribuindo com a questão do digital. Eu sou favorável que a gente abra as coisas para a diversidade, né? Não deu tempo de eu fazer uma contribuição no outro edital, mas também não tenho crítica porque aceitaram que a gente subvertesse. Então, não
tem que, né, aceitaram, então não era rígido. Mas eu acho que é quando a gente se bota, você vai fazer isso, vai fazer o dia do mudo, vai fazer extensão, vai fazer tal, ela de alguma maneira ingessa, a gente não consegue perceber a diversidade dos campos. O que você sente no seu edital? O que você quer pensar de tecnologia lá no seu campo, organiza, apresenta e defende um projeto. Você defendeu um projeto, que o grupo vai trabalhar lá, vídeo, não sei o que e tal, vai lá, faz o trabalho e dá espaço para esse corpo docente que está lá dentro na sua disciplina, para trazer a sua experiência para dentro desse projeto a nível de campus. Então o edital tem que apontar, no meu modo de ver, na minha defesa, para essa, e claro, ter linhas temáticas. Então abre linhas temáticas, os 20%, alguém quer pensar isso, como é que se usa e tal, quer pensar mais o foco EAD, quer pensar tecnologias, dá algumas temáticas, olha, você está dentro da temática aqui, você não está totalmente fora do... Está subvertido. Mas que dê essa dinâmica, então, dos grupos se auto-organizarem, se auto-criarem, e que se faça depois um evento onde se venha com a diversidade. Poxa, se a gente pega ali e padroniza algumas coisas, a gente vê que o próprio laboratório, eu concordo com o Patrick, não é? Quanto à questão dos equipamentos, das aquisições dos equipamentos, tá? Se padroniza, mas se dá o espaço para o layout, então. Nós temos uma experiência do LIF agora, que é esse laboratório, que eu falei antes, rapidamente. Os layouts, o próprio laboratório é um objeto de investigação. A mesa de 1,5 metro redonda é melhor que a de 2 metros e tal, funciona. O cabo que fica pelo chão na mesa, vai tropicar, é objeto de avaliação, de reflexão. E daí se faz esse laboratório, depois para migrar para outros espaços da Unipampa, já fica um lugar que, olha, vamos fazer assim, não quer dizer que é a melhor maneira, mas pelo menos tem um mínimo de validação científica e tal, de utilização. Para finalizar, eu acho que a questão dos vídeos, não é? Eu concordo com o Bruno, meu parceiro lá na disciplina e tal, não é? Essa questão da qualidade ali do vídeo também, mas além do conteúdo do vídeo em si que está sendo aprendido, eu defino uma ideia assim, que é o próprio fazer o vídeo, aquele vídeo caseiro, tremido, com celular e tal, que processo de aprendizagem, que significação, que produção de sentido eu faço enquanto filmo, organizo uma ideia, puxo outra aqui, e que às vezes vira um Frankenstein, vira uma coisa meio maluca e tal, mas daqui a pouco ele está comunicando uma ideia. Até para a gente colocar aí objeto de crítica. Pô, você pegou essa imagem da internet do cara caído no chão, você não poderia produzir essa sua imagem? Por que você... Quer dizer, a autoria que ele permite que você vai atrás da sua imagem, do seu rabisco, da sua ideia dentro do vídeo, essa experimentação da autoria, não é? É um bom instrumento. Eu acho que isso vai ao encontro também do que o Bruno está colocando. São os dois aspectos, não é? Eu acho que são dois tipos de vídeos, não é? Que teriam aí um vídeo que de repente a gente vai poder usar para uma IAD, para organizar um repositório, e que outros vão ter que ter toda uma revisão técnica e tal, tem que pôr, e aquele outro que não é para o repositório, que é da dinâmica da própria aula. Certos usos de certas imagens, em certas situações, por exemplo, mostrar muita coisa no vídeo, isso pode dar problemas de entendimento daquele vídeo, né? A questão da carga cognitiva, né? A pessoa tem muitas informações ao mesmo tempo, vira uma claro, essa ideia, né, do vídeo para ele ir para o repositório, que outros vão utilizar, não é? Mas além disso, o vídeo aquele que o aluno fez, ficou ali na aula e não foi para o repositório. A avaliação dele é a avaliação, então só para colocar esses dois aspectos, pela potência do vídeo, né? Eu acho que ele está discutindo pela potência desse material, né? Tanto da parte da criação quanto da parte da comunicação. Mas essa era a minha... E depois a Amanda e o Patrick queria concluir ali, né? Não, eu só vou pegar um gancho, assim, a questão é bem menor, mas é sobre os laboratórios. Eu acho que tem que ter uma especificação mínima dos laboratórios por campo, mas não máxima, né? Porque eu sei que agora que eu preciso de um laboratório X para implementar o TOEFL online, né, no campus Bagé. Então, assim, daí fica difícil, né? Porque precisa de um fone de ouvido X para que esse laboratório funcione e que esse teste venha no campus Bagé. Então, assim, no momento que especifica muito, né, e diz assim, não, todos os laboratórios vão ter um fone de ouvido X, aí a gente fica sem um teste, né? Que vai ser, eu acho, um grande ganho para a universidade, que é a aplicação do TOEFL no campus Bagé. Os alunos. Bom, eu
um desafio para quem está na coordenação de EAD, né, dar conta dos interesses particulares e dos interesses institucionais. E os editais 1 e 2, principalmente o segundo, ele tinha muito um olhar do institucional, porque se percebia as pessoas escorregando, né? Principalmente os coordenadores acadêmicos, né? As comissões, enfim, os grupos que deveriam estar comprometidos institucionalmente não estavam se envolvendo. EAD não se faz só com aquelas pessoas que gostam, né? A gente precisa dos compromissos das várias estruturas, do envolvimento dos coordenadores acadêmicos, do envolvimento da extensão e tal. Então pode até ser que não seja o modelo ideal, mas tinha uma intencionalidade naquele edital de jornada que era comprometer os NDEs, as comissões de cursos, os coordenadores acadêmicos a olhar para o 20%, porque ninguém estava querendo olhar. Nos próprios fóruns a gente nota a dificuldade de às vezes lidar com o tema, de entender o que significa, né? Então ele estava ali, eu acho, muito mais como uma provocação. Eu acho que algumas provocações nesse sentido devem ser realizadas, né? Que em alguns momentos algumas coisas têm que ser feitas, outras podem ser feitas, né? Para a gente evitar aquela situação de que as pessoas só fazem o que querem, porque a gente tem compromissos para mim, eu gosto de fazer, né? Mas eu tenho que olhar para o que eu preciso fazer dentro da instituição Unipampa, dentro de uma proposta de promover a educação à distância formalmente, né? E, enfim, eu acho que apesar de todos os problemas, né, a jornada cutucou, né? Em São Gabriel, por exemplo, apesar da resistência, né, em algumas falas, foi um campus que se envolveu profundamente com a jornada e que eu acho que aponta muitos elementos, né, para novas propostas de projeto e até como a universidade precisa se organizar. Porque, e é bom que não só a SEAD, que eu noto, eu fazer isso, a Maria Cristina continua fazendo, a gente falando, sinalizando, precisamos de estrutura, as pessoas não vão querer se envolver com a educação à distância se as redes não funcionam, se não tem né, laboratório em condições mínimas, não tem os recursos, né? E a jornada, de certa forma, provoca, e esses editais, essas propostas, né, para que mais pessoas indiquem, bom, a gente até quer fazer, né, mas a gente precisa disso, daquilo outro. Eu acho que só tem acertos no caso do jornal, tem que ir lá sentir o edital. Mas essa camisa de força, agora não se tem o edital, não viu os editais, foram os editais do SEAD, talvez agora estão apontando para quer dizer, para 2002, você não tem. Então, no momento que se colocou o edital, aí mas a tua fala é os detalhes do edital, às vezes, podia ter sido assim, podia ter sido assado, eu não vejo que isso seja um problema, isso é inerente ao processo, faz, né? Então, pelo menos tem um movimento. Agora, no momento que não tem mais o edital, é que começa a aparecer o problema. Querendo ou não, ele é um fomentador, não é? Tu pode ver, opa, a gente apontou para isso, o meu grupo está aí, se tu não tem isso, tu não te dá o termômetro de poder perceber essas tendências, essas questões. Mas isso também é assim, que a gente comentou assim, que o edital é uma fertilização do terreno. Então, assim, para tu territorializar a EAD da universidade, é necessário que tenha a frequência e a continuidade do edital, a continuidade do fomento. Dos projetos. De tudo, para que senão o projeto morre. Daqui a pouco o projeto dependia de um bolsista, que era uma coisa simples, mas o projeto morreu porque não teve edital. E bolsista não é uma coisa que a gente pode fazer um pedido para a pró-reitoria conseguir. Tem que esperar a ocasião. Enfim, assim, eu vou fechar mesmo. Que é ponderar nesses editais, acho que está o desafio, né? O que a gente precisa fazer para que a modalidade avance institucionalmente e o que precisa ter nesses editais para que as pessoas continuem ligadas, né, na modalidade, no fazer, enfim, ousar, né? De repente, mais do que contribuir para o curso X, Y, Z. Então, é de poder ponderar o interesse institucional do pessoal e às vezes um vai ter mais peso. Eu acho que nós vamos fazer um apanhado que foi discutido aqui, considerando o vídeo, e vamos compartilhar com todos no Google Docs, e aí pedimos a contribuição, que talvez não consigamos pegar a essência. E claro, não temos os GTs ainda, professor Márcio, mas acredito que podemos fazer um encaminhamento do fórum, né, para os nossos gestores, movimentar as nossas estruturas, considerando
ano foi aqui indicado. Então, eu vou me comprometo, eu e a nossa equipe, de fazer esse apanhado compartilhado. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a achar. Eu só ia colocar isso que foi comentado várias questões, a questão da identidade visual, do padrão. Eu acho que é uma preocupação que a gente tem que se guiar para esses cursos novos, a gente ter uma linha de trabalho para a gente poder até alinhar o trabalho para esses cursos novos. Então a gente, na verdade, sobre a questão do material, a gente já começou um processo que até não deu tempo para o pessoal da ACS hoje estar presente, que eles estavam convidados aqui. E temos 2 bolsistas, o Rodrigo e a Mariata também da ACS, né, coordenados pelo professor Fábio, onde já se começou um processo de construção de uma identidade visual para o material texto. Uma proposta que serve como uma linha guia para os professores. Eu tenho que produzir o meu material texto, de que forma eu vou colocar esse meu material texto. Então está sendo criado, cada curso vai ter uma cor naquele seu material, há um personagem criado por EAD, o Jucabite, tal. Então um personagem para brincar no material didático, algumas marcações com dicas, certo? Então está sendo produzido um primeiro esboço deste manual que vai servir como uma orientação de formatação, de como que deve ser. Não é um material engessado, cada curso vai ter a sua liberdade de fazer da forma que achar conveniente para trabalhar o seu conteúdo da sua disciplina. Mas, na verdade, é uma referência para o professor que quer desenvolver esse material. Esse trabalho está sendo feito com uma base em artigos da área ou ele simplesmente faz com intuição de design lá da pessoa? Não, ele está sendo acompanhado pelo professor Fábio da ACS, e os estagiários são vinculados ao professor Fábio. Nós até podemos depois validar com o grupo. A ideia é validar com o grupo. Tem um primeiro rascunho para gerar discussão. Essa validação eu acho bem importante, porque naquele olhar geral que eu dei, eu achei vários problemas em relação à acessibilidade. Sim. Então, como eu digo... Não, mas eu acho que a colaboração do grupo, né? Vai e volta, então estamos aí mostrar, isso aqui é uma proposta, né? Uma critique, sugiro. Sim, como eu digo, ainda não fez o que na verdade tem a parte visual e está sendo colocado a parte de texto, como seria usado aquele conteúdo visual. Então está sendo montado um manual baseado naquilo e depois tem que aplicar aquele manual numa produção. Mas é importante a validação com as pessoas que vão acessar isso, o usuário final. Quer dizer, o professor, eu sou professora, né, Luísa, mas isso é evidente, Amanda. Né? Nós até fizemos um primeiro movimento de validação com o grupo do curso de letras. Eles participaram de um primeiro momento na validação desse material, mas eu acho importante, uma vez que ele pode ser usado por mais pessoas, que ele seja validado por um grupo maior. Então essa rede que se pretende criar, ela serve para isso também, para circular essas informações, para ampliar a discussão, né? A ideia é só mostrar que está havendo já uma preocupação, e aí a parte depois para a produção de vídeos, também como será a parte de vídeos, créditos, algumas questões, algumas marcas institucionais que esses vídeos têm que apresentar. Então está no material texto, que é o material inicial, e passa depois para vídeo. Tá? Mas a gente vai ter que fazer vários outros momentos até, como conversou a Amanda, discutir e validar. Mas a ideia é que a gente tenha um rascunho para poder se discutir aquele material, senão a gente poder encaminhar, fazer um curso, testar para ver se aquilo, né, funciona e tal. Se botar um vídeo, botar animação, texto, voz, estraga tudo, porque daí tem 3 coisas acontecendo sobre lá. Isso, aí tu tem que ter as orientações já para quem vai traduzir o seu vídeo. Né? Isso, aí tem que ter uma série de orientações que tem que ser para a produção do vídeo. Né? Isso aí. Acho que ficamos então com esse compromisso de levar até vocês de outra forma, né? Ampliando esse compromisso. Agradecemos a presença de todos, desejamos um bom regresso. É isso. Nós vamos estar depois disponibilizando, né, o relato também deste fórum. Isso. E vai ser encaminhado as listas de presença para todos os campos. Vai ser muito bom. Obrigada, então, bom retorno. Foi. Agora
está fazendo por dia. Isso era muita função. Minha atividade, a Não, é que eu lista. assinei só uma, é por isso que eu perguntei pra ela, porque de manhã eu não Então estava. é que a gente vai, quando chegar essa gravação, não vamos combinar Acho que a Maria está para fazer o relatório. Obrigada na gravação. O Patrick nos passa o link da gravação, né, Patrick, depois. Ou o Tulon nos passa. Nós podemos ver ali depois. Eu vou precisar que todo. Tchau, Patrick. Feito, vamos conversar bastante. Tchau, professor. Tchau. Até semana que vem. Obrigada pela contribuição. Tchau. Semana que vem eu